Quantos estão animados? Graças a Deus. Grandes coisas têm feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar nessa hora. E se você ainda não teve oportunidade, saia do seu lugar, cumprimente uma pessoa pela última vez nesse ano. Você vai falar assim, é a última vez nesse ano que eu vou te dar um abraço, falar com você. Deus te abençoe. Sai do seu lugar. Vamos louvar e agradecer o nome do nosso Senhor. Dizer que Ele é exaltado nos céus, na terra. Durante 365 dias do ano, declaramos isso com as nossas vidas, com as nossas atitudes. Vamos terminar esse ano, esse ciclo, declarando com toda a nossa alegria, com todo o nosso amor. Para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor,
o teu nome engrandecer, me agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga mais uma vez, queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Graças a Deus. Amém? Vamos juntos fazer a leitura bíblica. Vai ser projetada. Textos que falam sobre a grandeza de Deus e a gratidão que nós sentimos. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Congregação? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A ti, Senhor, rendemos graças, porque tu tens sido fiel em todo o tempo. amém. Vamos louvar com esse cântico que diz: gratidão. Como expressar a minha gratidão? O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Feche seus olhos, abra seu coração, se derrame na presença do Senhor nesse últimos momentos do ano de 2025. Se apresente em forma de louvor a Deus. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não.
gratidão a esse Deus que é nome sobre todo nome, Senhor sobre todos os senhores, que durante todo esse ano trouxe provisão sobre a sua casa, sobre a sua vida. Nada faltou. E por isso nós estamos aqui dizendo, graças a Deus, muito obrigada, Senhor, por tudo que tens feito nas nossas vidas. Vamos cantar. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Declara mais uma vez. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além. Meu coração cantando aleluia, aleluia. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Nesse momento, nós vamos ter um vídeo da retrospectiva 2025. Você está preparado para esse momento? Então preste atenção para você ver um pouquinho, não deu para botar tudo aí, né? Mas um pouquinho do que aconteceu esse ano na Igreja Batista Missionária do Maracanã, um pouquinho do que a sua vida, do que a sua participação, a sua contribuição fez de diferença aqui nesse ano. Então, vamos assistir.
aplaudir? Lindo demais, né, gente? E podemos dizer com certeza Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Graças a Deus por isso. E 2026 promete muito mais ações, muito mais trabalhos. Precisamos levantar as mangas, não ficar só sentado no banco, mas participar ativamente de todas as programações e de todos os trabalhos que com certeza serão bênção na vida de muitas pessoas. Nesse momento, nós vamos fazer o nosso momento especial de dízimo e de dedicação. Como é o último domingo, o último culto do ano, nós vamos fazer esse momento um momento de oferta, aquela oferta especial. De tudo que você passou nesse ano, de tudo que você sente no seu coração, o desejo de colocar agora aqui não somente a sua vida, mas de tudo que Deus tem feito na sua casa, na sua família. Então quero te convidar nesse momento, se você não tem um envelope, você pode pegar lá atrás. Se você quiser, você pode usar o QR Code que está nos bancos, que é o Pix da igreja. Mas não deixa de participar desse momento, porque tudo que nós temos, tudo que somos, nós temos pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui hoje. Então, como forma de gratidão e como forma de amor, de louvor, nós vamos fazer esse momento dedicando algo de valor, algo ao nosso Deus. E eu quero te convidar a ficar de pé, mais uma vez. Porque hoje não é dia de ficar cansado, amém? Amém! Então nós vamos louvar em gratidão e você vai vir aqui à frente com alegria ofertar o nome do Senhor. Jesus Cristo será sempre
tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Mulheres, comigo. Te agradeço, meu Senhor. Meu Te Senhor, agradeço, meu Senhor. te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter comido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Samuel, falando para Saul, disse o seguinte: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Às vezes nós estamos fazendo coisas sem obedecer a Deus. É importante a gente obedecer as nossas ofertas, a nossa dedicação de vida, que a gente faz aquela retrospectiva do ano que passou. Tem obedecido a Deus? Eu tenho certeza que se você obedece a Deus, você estará participando das atividades da igreja, fazendo a igreja crescer, porque essa é a vontade de Deus. Nós vamos agradecer ao Senhor. Tá? Porque hoje, com a modernidade, algumas pessoas fazem pix ali no banco, outros colocam envelope ali, então a gente nem vê o movimento, mas o dinheiro está lá. Mas vamos agradecer ao Senhor por causa disso. E o nosso desejo é que daqui a pouco você comece o novo ano obedecendo. Faça esse propósito na sua vida de obedecer, porque é o melhor para a nossa vida. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Deus por tudo aquilo que já fizemos, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, tudo aquilo que o Senhor fez em nós. Obrigado, Senhor, por causa desta pequena imagem de tudo aquilo que aconteceu este ano. Foi muita coisa, Senhor, que fizemos, que realizamos, e crescemos, Senhor, batizamos, falamos do amor de Deus, anunciamos a esperança, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para ser usados agora no novo ano também. Possamos ser obedientes a Ti. Obrigado, Senhor, pela oferta, por aquilo que o Senhor vai fazer, Senhor, com essas ofertas. Obrigado, Senhor, porque a Tua igreja está aqui disponível, Senhor. Muitas vezes choramos, doeu, mas estamos certos, Senhor, que o Senhor está presente conosco e nos acompanha em todos os momentos. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Pessoal, pessoal. Graça e paz, querida igreja. Hoje estamos aqui reunidos nesse último culto do ano de 2025. Daqui a pouco estaremos já no ano de 2026. Eu estava falando para o meu neto o seguinte: filho, a gente está saindo de casa hoje e só vamos voltar ano que vem.
né? Vamos para a igreja, só vamos voltando que vem. E é uma grande expectativa, esse mistério do ano novo é uma coisa assim, fabulosa, e nós temos muito a agradecer ao Senhor. Vocês podem observar, esse ano de 2025, eu fui um pastor de peso, ganhei 20 quilos. Começando agora o ano de 2024, de 2026, já com uma das minhas promessas é perder esses 20 quilos. Hoje tentei botar uma calça social para vir para o culto, experimentei todas, nenhuma entrou. Quis botar uma camisa social, até uma parecida com o Marcos, nenhuma entrou, né? Então eu falei, gente, tem que me segurar, né? Então a gente faz essas projeções. E o que eu quero compartilhar com a minha querida igreja, diante de tudo que nós temos vivido, tudo que nós temos passado, e eu quero compartilhar com os irmãos o tema que diz lá: unidos pela graça, somos enviados para a missão. Vamos repetir juntos? O que é ser unidos pela graça? Esse ano de 2025, eu não sei você, mas eu, particularmente, não teria chegado aqui se não fosse a unidade, se não fosse o amor, se não fosse o carinho, se não fosse o cuidado da igreja, se não fosse o cuidado das nossas famílias, se não estivéssemos unidos pela essa graça, nós não chegaremos aqui. Por isso que no domingo passado, trazendo a mensagem em cima do Salmo 124, né, nós falamos que, se não fosse o Senhor, não é verdade? Quando nós olhamos hoje, 31 de dezembro, a gente imagina, se não fosse o Senhor. Então, o momento de nós agradecermos, esse momento é de lembrar a graça de Deus que nos trouxe até aqui e que nos conduzirá adiante. Nós não precisamos ficar com medo de nada. O Senhor continua no seu santo lugar e há de conduzir não só a igreja no coletivo, mas a vida de cada irmão. Eu sei que cada um de nós temos os nossos objetivos, temos as nossas dificuldades, temos aquilo que nós queremos alcançar, mas saiba que o bom pastor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tanto é verdade que Deus se preocupa conosco, que eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias no Evangelho de João. Vamos trabalhar esse tema de unidade durante todo esse ano de 2026. Iremos começar já no próximo domingo. E para mim isso mexe muito comigo, porque o Senhor Jesus, depois de ter passado algumas situações, ele se reúne num grupo pequeno. Ele não está falando isso para uma multidão, ele está falando para um grupo seleto, ele está falando para os seus discípulos. Ele havia já lavado os pés, já havia falado que nós precisamos ser uma videira enxertada nele. Ele faz uma oração tremenda antes dele celebrar a ceia. Assim como nós estamos passando hoje um momento de transição de 2025 para 2026. Nesse texto, Jesus também está passando pelo momento de transição. Esse momento em que ele faz essa oração é o momento antes dele ser crucificado. É o momento antes dele ressuscitar. É o momento antes dele vencer a morte. E ele está vivo e voltará. Mas naquele momento de tremenda dor, de tremenda angústia, ele se lembra da Jóia, se lembra da Natália, se lembra do irmão Silva,
Se lembra do Levi? Lembrou de você, Levi? Clarinha. Porque olha que coisa fantástica. Lá em João 17, eu vou lendo para entender o contexto. Ele começa, depois de dizer essas coisas, ou seja, depois de ele ter lavado os pés dos discípulos, depois de ele ter anunciado tantas coisas, quando algo de novo vai acontecer, ele fala, ele levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o seu filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos quanto deste. E ele começa a falar com Deus, e naquele momento ele cita o nome de cada um de nós, cita o nome do Yuri, cita o nome do Breno, quando ele fala assim, agora sim, a partir dos versos 20, então eu volto mais um pouquinho, não peço somente por este, ou seja, tinha aqueles discípulos ali, mas ele não pede somente por estes, mas peço também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que for anunciada. Naquele momento, na eternidade, Deus estava pensando na irmã Regina, estava pensando no senhor Natanael, estava pensando na Aurélia, estava pensando na Michele. Naquele momento, na sua onisciência, Deus estava orando por cada um de nós. Diante dos desafios que nós haveremos de enfrentar durante 2026, nós sabemos que o próprio Deus está nos conduzindo, está nos levando. A presença dele é constante. Ele se preocupa conosco. Ele continua dizendo, verso 21, a fim de que todos sejam um. Queridos, aqui está o grande segredo. Uma casa dividida não subsiste. Uma igreja dividida não subsiste. Uma família dividida não fortalece. Por isso que no limiar, na mudança de paradigma, aonde o véu seria rasgado, Deus chama a cada um de nós para vivermos em unidade. Ao olharmos esse texto, Deus fala que a nossa comunhão, a nossa presença, a nossa unidade nos faz mais fortes na caminhada de 2025. É através do coração que precisa estar alinhado à vontade de Deus para avançar. Porque se nós não andarmos unidos, se nós cada um quisermos fazer aquilo que queremos, nós não chegaremos a lugar. Tem um adágio, peraí que eu me castiguei. Uma mosca. Calma aí. Epa. Nossa. Vamos lá. Queridos, a unidade é o alicerce que faz nós atravessarmos todas as tempestades, todas as barreiras. A igreja precisa estar unida. A nossa família precisa estar unida. Que 2026 seja um momento de nós praticarmos o perdão, praticarmos o amor, praticarmos essa unidade que Deus chama. Naquele momento derradeiro, Ele se preocupa com essa unidade. Ele quer que nós enfrentemos os desafios, a nossa luta, mas reconheçamos o cuidado e a provisão de Deus nos livramentos. Querida igreja, eu não sei qual é a sua expectativa para 2026. Os jovens eu imagino que é Enem, né? Enem,
emprego novo. É isso? Tem um que até ganha um baixo agora, né? E a gente, todos nós temos as nossas expectativas. O caminho para 2026 pode não ser fácil, mas saiba que Cristo estará conosco. E precisamos viver o presente dependente de Deus. Ele fala o seguinte, ele continua no verso de número 21, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Queridos, dá para você entender a profundidade disso? É através da unidade da igreja, é através da comunhão do povo de Deus, que o mundo lá fora vai reconhecer que Jesus é Deus. É através da nossa comunhão, é através da nossa irmandade, que nós vamos, meus irmãos, transmitir a glória de Deus. O mundo lá fora está perdido, o mundo lá fora está preocupado se o palco do axé, viram isso? O palco do axé, o palco gospel. Nós não podemos entrar nessas discussões toscas. Precisamos, meus irmãos, estar alicerçados na palavra de Deus, dependentes de Deus. Eu não sei o que nos espera para 2026, mas uma coisa eu sei: Deus está lá. Deus é atemporal. Deus cuida de nós e Deus sabe a necessidade de cada um. Às vezes, não pense que será tudo fácil, mas saiba que aqui, na Igreja Batista Missionária do Maracanã, existe um povo que estará orando por você. Aqui você encontrará o seu refúgio. Aqui, como nós falamos na vigília, é o nosso porta-aviões, onde nós podemos nos reabastecer e sairmos daqui nutridos com a graça de Deus. Quando nós falamos de unidade aperfeiçoada, é um processo. Gente, lidar com pessoas esquisitas é muito ruim, não é verdade? Né? Está aí o Yuri, o Breno, mas é através dessa comunhão, meus irmãos, é através desse processo, é através de nós nos desligarmos do nosso eu, que nós podemos vislumbrar a glória de Deus. Nós não podemos falar de crescimento de igreja sem falar da dependência em Cristo Jesus. Uma igreja não cresce se não for na dependência de Deus. Por isso que existe um fermento. Por isso que o fermento é o símbolo do pecado. Porque o fermento é algo que não é natural daquilo. E ela cria um crescimento que não é real, que até faz mal. O crescimento verdadeiro, ele é alicerçado na palavra de Deus. O crescimento verdadeiro é alicerçado na unidade do corpo de Cristo. E é isso que Deus nos garante. Deus fala aqui que nós sejamos um com Ele. Nós temos a graça de Deus. Nós não precisamos ficar preocupados ao iniciar esse novo ano. Entremos confiantes, não em nós, mas no Deus que vai à frente de nós. Num Deus que cuida, num Deus que zela, num Deus que dá provisão. Há desafios, sim, mas em Cristo, eu creio nisso. Somos mais que vencedores. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, verso 37, diz: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, diante de tantos desafios que o apóstolo Paulo estava passando, diante de tanta dificuldade, diante da incerteza, da insegurança, ele sabia que no final nós seríamos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aquele que não poupou, que saiu da sua glória por amor a cada um de nós, estará conosco durante todo o ano de 2026. Eu creio nisso.
não precisa ficar assustado, não precisa ficar com medo. Nós estamos unidos a Cristo, através do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Podemos ter essa confiança, podemos ter essa garantia, que pode vir o que vier. Eu sou mais que um vencedor, porque Cristo está conosco. Devemos olhar para frente. Somos enviados, meus irmãos, para testemunhar, porque o mundo, para crer, nós precisamos semear essa esperança, precisamos semear essa unidade, precisamos semear essa alegria em Cristo Jesus. Precisamos ter a convicção, como diz o salmista no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faz faltar. Ou seja, a presença de Deus nas nossas vidas é tão certa, que embora falte alguma coisa, pode faltar qualquer coisa, mas só em saber que Deus está conosco, eu me sinto totalmente preenchido. É isso que Deus quer de cada um de nós, olhar para frente. O ano não é apenas um calendário novo, mas precisamos ter o nosso chamado renovado. E o nosso primeiro chamado são os nossos lares, a nossa igreja como testemunho, e a nossa unidade no corpo de Cristo. Caminhar adiante pode ser uma coisa muito desafiadora. Perder 20 quilos em 2026 é um grande desafio. Não comer a cavaquinha, pastor, é um grande desafio. Não tomar os nossos sorvetes é um grande desafio, mas é necessário. Nós precisamos entender que esse caminho é desafiador, mas a vitória é certa. Eu não sei qual o propósito você tem colocado diante de Deus, mas eu acho importante, porque uma vida sem propósito é uma vida morta. Nós precisamos sim colocar propósitos diante de Deus, mas propósitos tangíveis, propósitos que nós sabemos que podemos cumprir. O que você deseja para 2026? O que nós queremos para esse ano? Alguns é passar no concurso, né? Para professor, uma universidade federal. Outro é no concurso do INSS. Outro é arrumar uma namorada. Eu também. Você também. O que você espera desse governo? Você já colocou diante do Senhor tudo isso que você almeja? Porque a palavra de Deus nos ensina aqui: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você não vai sentir necessidade de nada, porque é Deus que nos supre. Viu, Yuri? Tem que se manter firme para caminharmos juntos, caminharmos com Cristo. Está aí um grande desafio. Nesse momento nós temos um... Agora que tem um momento... Não é? Era depois, então tudo bem, vai ser depois. Gente, a maior prova de unidade é assim. É porque nós, como ocidentais, não sabemos o valor da refeição. A refeição é compartilhar amizade, é compartilhar comunhão. Por isso que Jesus, ele chama aqueles 12 Judas, ele não participa da ceia, somente os 11. Judas, ele vai embora, naquele momento em que Deus, Jesus Cristo, faz a última bênção, porque para participar da mesa, no Velho Testamento, no mundo judaico, você precisa viver em unidade.
Quando nós participamos desse memorial da ceia, nós estamos falando que nós vivemos em unidade com Jesus Cristo. Por isso, eu convido os diáconos para virem aqui à frente. E nós estaremos celebrando, nesse momento, a ceia do Senhor, como pacto da nossa unidade, da nossa comunhão. Cadê os diáconos? Os pastores também podem vir aqui à frente, por favor. Pastor Helder. Queria que você, quando a música está sendo entoada, queria que você fechasse os seus olhos. É um momento de gratidão a Deus. Eu queria que você lembrasse de tudo aquilo que você achou que não iria conseguir, mas que a boa mão de Deus esteve sobre nós. Desafios, dores, também alegrias, né? Tivemos duas auroras aqui, uma Maria Flor, né? Muita alegria. É um momento de nós agradecermos a Deus. Queria que você baixasse a sua fronte e orasse nesse momento.
Nós aqui na Igreja Batista Missionária do Maracanã temos o mesmo Jesus, que morreu na cruz da mesma forma, para nos libertar do pecado. Se a igreja ou você for para algum lugar, lá bem longe, e ali estiver um crente, salvo por Jesus Cristo, obediente à palavra, nós vamos falar a mesma coisa. Isso é unidade. É unidade. E Jesus
ele estava ali com os seus discípulos, ele falou: isto é o meu corpo que é dado a vocês. Ele pegou o pão e falou: isto é o meu corpo. Isso representa que era o mesmo Jesus sendo sacrificado e dado aos seus discípulos. E aí ele diz: todas as vezes que comeres, beberes, coma deste pão, que era o corpo de Jesus. Vamos fazer isso? Coma este pão que representa o corpo de Jesus. O pastor Helder vai agradecer a Deus porque Jesus promove essa unidade do corpo dele aqui. Somos gratos a Ti, Senhor, por essa comunhão, pela unidade que é gerada no corpo de Cristo. A Bíblia nos fala em muitos momentos que Cristo é o cabeça e nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. Temos unidade. O apóstolo Paulo nos orienta que cada membro tem uma função e que nenhum é mais importante do que o outro, que todos se complementam. Assim também eu preciso do meu irmão. Eu preciso desse irmão que é membro desse corpo, unido junto comigo, unido com o corpo diaconal, unido com os pastores da igreja, unidos com Cristo Jesus. Isso só é possível diante de tanta diversidade, porque Cristo morreu pagando esse preço para que nós fôssemos um em Cristo Jesus. E por isso nós somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado. Depois ele pegou o cálice e deu aos seus discípulos. É o mesmo sangue. O sangue que Jesus derramou lá na cruz é o mesmo pelo qual nos purifica de todo o pecado. E ele disse então que quando nós tomarmos deste cálice, que é a representação do perdão dos pecados. Essa unidade. Todos nós temos o mesmo processo na nossa vida de perdão dos pecados. A gente confessa, se arrepende, Jesus perdoa e nos salva quando nós cremos nele. Salva toda a vida. Este é o Testamento, o Novo Testamento. Todos nós agora vivemos debaixo do Novo Testamento, que é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz para perdão dos nossos pecados. Jesus queria que todas as vezes que tomarmos este cálice, nós estaríamos anunciando que Jesus vai voltar, que Jesus é o Salvador e Ele vai voltar. Bebamos dele todos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário, Senhor. Porque nós não conseguiríamos, Senhor. Nós não conseguiríamos sozinhos, Pai. Mas o Senhor veio a esse mundo, Pai. Morreu e ressuscitou, derramou o Seu sangue, Pai, por cada um de nós, Senhor. E através do Seu sangue, que nós somos purificados, Senhor. Oh, Pai, que em nome de Jesus, esse sangue purificador, Senhor, venha nos conduzir a pastos verdejantes, Senhor. Oh, Pai, que esse ano de 2026 nós também possamos anunciar que o sangue de Jesus purifica todo pecado, Senhor. Que possamos levar, ó Pai, essa mensagem unida, Senhor, a tantas pessoas que estão carentes, Senhor. Ó Pai, falar que o véu já se rasgou. Ó Pai, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, reconhecer a Tua maravilhosa graça sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Após participarmos da mesa,
queremos fazer um momento de entregar os nossos planos e caminhos ao Senhor. Eu não sei quantos receberam um papelzinho em branco quando vocês chegaram aqui. Vocês receberam? Cadê o papelzinho? Faz assim. Quem não recebeu, a Denise vai entregar. Aqui, Denise, tem gente que não recebeu aqui na frente. Se você tiver uma caneta na sua bolsa, esse é o momento de você utilizá-la. Mas se não tiver também, tem algumas canetas ali atrás. Rosanete, pega algumas canetas que estão ali atrás, no saquinho, se alguém precisar. Nesse momento você vai, nesses breves minutos, né, que faltam para a gente romper o ano, nós vamos fazer um momento de dedicação, de consagração dos nossos planos. Vê quem está precisando. Quem precisa de caneta? Quantas pessoas, Pedro? Ele só tem uma. A Rosanete está aqui, Está aqui. Você vai escrever nesse papel um desejo que você tenha para 2026, uma oração, algo que está aqui no seu coração, que seja um desafio, algo que você quer colocar agora diante do Senhor para o ano de 2026. Vamos fazer esse momento de consagração dos nossos planos. Que fala sobre gratidão. E essa canção diz assim, olha: o que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? O que escolher? Viver ou reclamar? Insistente. O hoje é um novo presente. Vou reconhecer. Eu acredito que 2026 é um presente que Deus está dando para a nossa vida. Porque até que nós estamos vivos, respirando. A gente tem visto notícias, tantas notícias, né? Estava falando com o Léo essa semana, eu falei assim, caramba, por conta da onda de calor, uma pessoa de 20 e tantos anos teve um mal súbito e morreu. Uma outra de 30. Então, assim, a nossa vida é um vapor. A gente não sabe o dia nem a hora. Mas hoje nós estamos aqui agradecendo por mais uma oportunidade que Deus está nos dando. Mais um presente que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Pode ser o ano inteiro, pode ser meses, pode ser dias. Mas o nosso coração está grato. Eu agradeço pela vida, pelo sol, que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partir do pão e a comunhão, eu agradeço. Então, enquanto você está escrevendo aí o seu motivo, o seu pedido, nós vamos cantar essa canção. E depois o pastor vai fazer esse momento de oração, de consagração. Por isso que nós escrevemos.
fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Agradeço. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, toda a comunhão. Eu agradeço, agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa, o partido, toda a comunhão. Eu agradeço, eu agradeço. Vamos jantar lá, Denise. O que fazer? O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Pensei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande valor. Vamos juntos agradecer? Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha. Eu agradeço. As misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas, só ao caso de não sermos consumidos. Nós vamos dizer, eu agradeço. Derek vai falar uma frase e nós vamos repetir. Eu agradeço. Todos juntos, hein? Vai. Pelo dia tão lindo que o Senhor fez. Todos juntos? Eu agradeço pelo céu estrelado que nos satisfaz. Eu agradeço pelo amor que se estende pra fazer o bem. Eu agradeço por todo o bem que o Senhor faz. Só ele faz, Só Ele faz.
A igreja nesse momento agora pode se sentar. E eu queria que nós estivéssemos reunidos em família. Apesar de que eu estou vendo aqui, está praticamente todo mundo em família já, né? Mas, por exemplo, o Eric não está com a esposa, né? Natália, por exemplo. Vamos estar aqui, ó, família Ministério de Louvor. Vamos, queria que você nesse momento orasse. Vocês receberam esse pedido aí, foi? Anotou? Então vamos orar nesse momento, achar, conversar, orar, conversar com Deus nessa hora. Vocês guardem esse papelzinho. Aí no dia 31 de dezembro de 2026, a gente vai olhar e falar assim: Deus, muito obrigado. E nesse momento nós vamos continuar adorando o Senhor, e daqui a pouco nós vamos estar de joelhos em família, recebendo esse ano de 2026 em ato de humildade diante do Senhor, consagrando o ano de 2026 ao Senhor, que a nossa vida
ela esteja totalmente ligada, unida na pessoa de Cristo. Vamos continuar adorando o Senhor, celebrando a Ele a honra, a glória e o louvor. Tem alguém cansado aí? Não? Então fica de pé. Vamos louvar o Senhor. Tá cansado, Gustavo? Não? Então vamos louvar o Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para guerrear as nações em amor. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi. O descendente de Davi. O homem mais notável. Ele ama a justiça. Odeia a iniquidade. O descendente de Davi. O homem mais notável. Ele ama a justiça. Odeia a iniquidade. O descendente de Davi,
Todos confessem que Jesus Cristo é o Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Vamos declarar. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Declare. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fecham se abram, que o mundo venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fecham se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Declare novamente que Deus se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fecham se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Continue louvando e exaltando o nome do Senhor. Toda impossibilidade, toda nuvem fechada sobre a nossa vida, nós começamos a declarar agora que os céus irão se abrir. Toda resposta negativa que temos ouvido, todo desengano de médico que temos ouvido, nós queremos colocar diante das mãos do Senhor nesse momento. Sabemos que a última palavra vem de Deus. Sabemos que a última resposta vem de Deus. O que é impossível na sua vida? O que é limitado para você? O Senhor fala: lance sobre mim as suas ansiedades, lance sobre mim o seu fardo, porque eu tenho cuidado de você. Está difícil de carregar, está difícil de continuar carregando isso, e Deus está falando: meu filho, eu estou aqui para caminhar junto com você mais uma milha, e juntos nós vamos começar novamente a dizer que se abram os céus, que os céus fechados se abram, que o teu reino venha mover as doenças, venha mover as impossibilidades, venha mover a falta de crença, venha mover alguma situação dentro do nosso trabalho, venha mover alguma situação dentro da nossa família, dentro do prédio em que moramos, da comunidade em que habitamos. Mova, Senhor, o coração daquele que necessita te reconhecer como seu único e suficiente Salvador. Vamos declarar: que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus,
nós faltamos 10 minutos. Vou chamar aqui Pastor Carlos. Nesse momento, chamar o pastor Helder, pastor Carlos. Queria chamar um diácono também. E vamos dividir em momento de oração. Quiser vir 2 diáconos, pode vir. Permitimos a dessa para nós orarmos. Vamos começar rompendo esse ano de joelhos. Quem puder, claro, para que nós possamos ficar de pé durante todo o ano. Então eu vou dividir aqui as orações. Pastor Helder vai estar orando pelo Brasil. Ano que vem é um período de eleição, onde há muita inquietação. Que haja paz, que a vontade de Deus seja feita e que a igreja não se divida, mas continue unida num só propósito. Nosso partido é JC, Jesus Cristo. Tá? Então, o pastor vai estar orando pelo Brasil, pelas eleições também no governo do estado do Rio de Janeiro, tá bom? Um diácono aqui vai estar orando pela liderança, Renan vai estar orando pela liderança da igreja durante esse ano, tá bom? Irmão Enoque vai estar orando especificamente pelo evangelismo, para que nós venhamos romper barreiras, para que nós possamos alcançar esse bairro para Jesus. A irmã Sueli vai estar orando pelos pastores da igreja. Pastor Carlos vai estar orando pelas nossas crianças. Pastor Carlos foi levar, sexta-feira ele me ajudou aqui, eu estava aqui, e eu tinha que fazer uma visita, ele foi levar o Pedro para tomar um sorvete. Pedro ficou todo bom. Já vi que ele gosta de criança, né? Então ele vai estar orando pelas nossas crianças. Eu encerro depois, tá bom? Quem puder se ajoelhar, quem não puder, não tem problema, tá? Mas é um ato de humildade perante o Senhor. Os fogos vão explodir, não fique preocupado com isso, tá bom? Vamos adorar o Senhor. Senhor, apresentamos a nossa nação diante de Ti. Oramos pelo nosso país, oramos pelo nosso Brasil, oramos por esse ano de 2026 aqui na nossa nação. Apresentamos desde já, Pai, esse período que sabemos que é de ser conturbado, mas sabemos também que a história está nas mãos do Senhor, que nada foge ao Teu controle. Oramos pelas eleições nacionais, pelas eleições presidenciais, pela Câmara de Deputados federais, pelo Senado Federal, pelas câmaras legislativas espalhadas pelos estados, pelos municípios, ó Pai, que estarão também trocando seus prefeitos, seus vereadores. Senhor, apresentamos todo esse processo em Tuas mãos, na confiança de que o Senhor ouve a oração da Tua igreja e que nada foge ao Teu controle. Senhor, dá-nos essa confiança. Oramos pela Tua igreja, que para passar por esse período não se divida, Pai. Não entre em conflitos, ó Deus. O apóstolo Paulo mesmo já orientava que muitos irmãos na igreja naquela época, como se tivessem partidos políticos pela própria liderança que estava ali dentro. E hoje nós temos vivido a igreja se dividindo por causa de política que está fora da igreja. Senhor, nós apresentamos a igreja em Tuas mãos. Dê maturidade a esse povo, Pai. Que sejam centrados na Tua palavra, centrados na Bíblia, centrados no Evangelho, que tomem o Evangelho como algo mais importante na vida deles, de maneira que, ainda que leve em consideração as questões políticas do nosso país, a representatividade como cidadão, que isso não venha tirar ele do foco, que o nosso partido é Jesus Cristo. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Nosso Deus, Pai, poderoso és Tu, Senhor, e nesta hora, Pai, nós colocamos em Tuas mãos a liderança desta casa, Deus, da Tua casa, Pai.
da tua igreja, deste local aqui, ó Deus, dando sabedoria, Pai, discernimento, ó Deus, orientando cada um, Pai, nas decisões, para que possamos fazer tudo aqui, ó Deus, conforme a tua vontade, Pai. Ó Deus, a tua boa e perfeita vontade. Nos ajude, Senhor, a caminhar. Visita cada um dos líderes aqui, Senhor, para que sejamos um como tu és, um com o Pai. É assim que oramos, Pai, e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, recebe, Senhor, a nossa gratidão pelo ano de 2025, quando fomos grandemente abençoados pelo Senhor. Meu Pai, nesta hora de contrição, de comunhão, estarmos, Senhor Deus, diante de Ti, diante do Teu trono de graças, nós te pedimos ao Senhor a atuação do Teu Santo Espírito em cada coração, em cada membro desta igreja, para que, sob a direção do pastor Selvírio, nós possamos avançar, Senhor, saindo fora das quatro paredes e procurando, Senhor, testemunhar deste evangelho maravilhoso, evangelho puro, evangelho que transforma, evangelho que redime, Senhor. Ó Pai, a grande comissão que o Senhor determinou para cada um de nós, que possamos assumir essa responsabilidade, que é grande, mas confiamos no Teu poder e te pedimos, Senhor, a ousadia do Teu Santo Espírito, para que possamos testemunhar para que possamos, ó Deus, atingir os condomínios, as casas aqui neste bairro do Maracanã, e que a nossa igreja, Senhor Deus, seja notada, que a nossa igreja, Senhor Deus, seja observada como uma igreja santa, como uma igreja evangelizadora, como uma igreja que atua, Senhor, para a glória do Teu nome. Ó Deus de amor, ajuda-nos a cumprirmos este mandamento de evangelização. No nome de Jesus, nós te suplicamos. Amém. Nesse momento, Senhor, pedimos pelas crianças, Senhor, que já estão aqui e participam, Senhor, das atividades da Tua igreja. Pedimos, Senhor, que a Tua igreja continue observando, Senhor, os ensinos da Tua palavra para as crianças. Peço a Deus que as crianças, Senhor, que têm alguma coisa especial, Senhor, eu te peço que também o Evangelho alcance, a Tua palavra alcance essas crianças. Pedimos a Deus, então, pela Tua igreja, Senhor, que ela dê prioridade ao ensino das crianças. Também pedimos a Deus pela família, Senhor, pelas famílias onde essas crianças estão. Pedimos a Deus que essas famílias possam também ensinar as suas crianças, porque o mundo está fazendo isso, doutrinando, Senhor, segundo o seu conhecimento. Mas nós precisamos ensinar as crianças sobre Jesus. Então dê, Senhor, autoridade espiritual a cada família para assim fazer. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, na Tua presença, Senhor, eu quero louvar e agradecer o Teu nome, Senhor, nessa noite, Pai. Noite, Senhor, a última noite do ano de 2025, Senhor. Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, te louvar e agradecer o Teu nome sempre. Que o ano de 2026 possamos também caminhar e andar contigo, Pai. Pai querido, eu quero colocar diante do Teu altar, ó Deus, a vida dos nossos pastores, ó Deus, com misericórdia, Senhor, que Tu trazes, ó Deus,
não a vontade deles próprios, ó Deus, mas conforme a vontade do Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa o pastor Selmir, Pai, que, ó Deus, é o líder, Senhor, da tua casa, Senhor, aqui, ó Deus, que o Senhor pode estar abençoando em todas as áreas da sua vida, Senhor, abençoa a sua família, ó Deus, abençoa, Senhor, o pastor Sandro, que não está aqui, Pai, mas que também colabora na nossa igreja, Pai, abençoa o pastor Carlos, ó Deus, que também tem sido um ajudador, ó Deus, na tua casa, Pai, cuida dele, Senhor, ó Deus, cuida do pastor Helder, Senhor Jesus, opera na vida do pastor, Senhor, cuida do pastor Josias, ó Deus, que está viajando, Pai, cuida, Senhor, dele, da sua esposa, Senhor, Deus, porque ele pode estar, ó Deus, sentida a tua mão santa sobre ele, Pai. Ah, Senhor, é assim que eu oro, colocando diante do teu altar, ó Deus, todos os pastores, ó Deus, que aqui estão, Pai, os que são daqui, ó Deus, não estão no momento, o Senhor pode estar abençoando a cada um, e que ele sinta, Senhor, o teu cuidado, que ele sinta, Senhor, a tua mão santa protetora sobre ele sempre. Assim, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse ano que se encerrou, Pai, por esse ano que se inicia, Pai. Ó, meu Deus, nós queremos, ó Pai, fazer a Tua vontade aqui nesse lugar, Senhor. Ó Pai, que esse ano, Pai, que se inicia, seja um ano, ó Pai, de muitas conquistas, Senhor. Ó Pai, que o Teu povo, Senhor, possa ter maturidade, Senhor, possa ter unidade, Senhor. Fale aos nossos corações. Nós declaramos, Senhor, que queremos unidade contigo, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Abençoe cada família, Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem de pé. E feliz 2026. Cadê os adolescentes? Ó, 1, 2, 3 e... Feliz 2026! Agora saia, eu vou cumprimentar você, eu cumprimento meu irmão desde o ano passado. Desde o ano passado você não cumprimenta. Eu não vejo a minha esposa desde o ano passado.
lindo como